Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos da obra Uma História do Suicídio, do historiador francês Georges Minoir. Esse livro aqui que lida com uma das questões mais candentes e mais trágicas da existência humana, o suicídio. Vocês vão ver aqui que o Georges Minoir cita, ao fim do trecho que eu vou ler, o escritor franco-argelino Albert Camus, que em seu ensaio O Mito de Sísifo, que vai ser aqui mencionado na descrição desse vídeo, chegou a dizer, ele abre o Mito de Sísifo com a seguinte colocação: só há uma questão verdadeiramente séria na filosofia, o suicídio. Vamos lá então, gente. Eu passo a palavra agora ao historiador Georges Minoir, na sua obra Uma História do Suicídio, de 1995. Nas célebres análises de Michel Vauvel, François Lebrun, Pierre Chonu, Philippe Arrière, John McManus, dentre outros, sobre a morte nos tempos de outrora, que influenciaram a historiografia dos anos 1970 e 1980, existe uma grande ausência: a morte voluntária. Ela quase nunca aparece ao longo de todas essas obras volumosas e admiráveis que são História da Morte no Ocidente, da Idade Média aos nossos dias, Les Hommes et la Mort en Anjou, au XVIIe e XVIIIe siècle, Os Homens e a Morte em Anjou, nos séculos 17 e 18, La Mort à Paris, A Morte em Paris, séculos 16 a 18, O Homem diante da Morte, Death and the Enlightenment. Antes de mais nada, essa lacuna tem causas documentais. As fontes que fazem referência às mortes voluntárias são diferentes das que relatam as mortes naturais. Os famosos registros paroquiais de óbito não têm nenhuma serventia nesse caso, já que os suicidas não tinham direito ao sepultamento religioso. Portanto, o historiador tem de lançar mão dos arquivos judiciais, pois a morte voluntária era considerada crime. Como esses arquivos são muito incompletos, é preciso recorrer a fontes variadas, heterogêneas e, aliás, pouco abundantes, memórias e crônicas, jornais, literatura. Os casos de morte voluntária também podem parecer pouco numerosos. Algumas centenas por ano no Reino da França, por exemplo, o que os torna pouco significativos nos estudos de caráter serial, demográficos e sociológicos. A essas razões metodológicas vem se juntar uma razão de fundo. Não podemos estudar os suicídios como podemos fazê-lo em relação à destruição provocada pela peste ou pela tuberculose, pois a morte voluntária é um tipo de óbito cujo significado não é de ordem demográfica, mas filosófica, religiosa, moral, cultural. O silêncio e a dissimulação que a rodearam durante muito tempo instauraram um clima de mal-estar em torno dela. Desde o célebre tratado de Émile Durkheim, o sociólogo francês, O Suicídio, publicado em 1897, sociólogos, psicanalistas e médicos utilizaram as estatísticas contemporâneas para analisar o suicídio do ponto de vista de sua disciplina. O estudo histórico do suicídio até o fim do antigo regime resultou, sobretudo, em obras especializadas ou em publicações consagradas a alguns exemplos célebres. Quanto à antiguidade, deve-se mencionar, em particular, o excelente estudo de Yolande Griset, Le Suicide dans la Rome Antique, O Suicídio na Roma Antiga, baseado em fontes literárias.
No que se refere à Idade Média, Jean-Claude Schmitt apontou os problemas metodológicos no admirável artigo Le Suicide au Moyen Âge, o suicídio na Idade Média. Em relação ao Renascimento, a tese de Bernard Paulin, du couteau à la plume, da faca à pena, o suicídio na literatura inglesa do Renascimento, ultrapassa os limites estreitos indicados pelo título. No que diz respeito à Inglaterra, a Idade Moderna, em seu conjunto foi estudada na obra Sleepless Souls, Suicide in Early Modern England, Almas Inquietas, Suicídio nos Primórdios da Inglaterra Moderna, de Michael MacDonald e Terence Murphy, publicada em 1990. Sem dúvida, a mais bem documentada e com as conclusões mais profundas. Atualmente, existe uma única síntese da história do suicídio, que vai da Antiguidade ao século XX. Le suicide et la morale, o suicídio e a moral, de Albert Bayet, publicada em 1922. Uma obra já ultrapassada, mas que continua sendo uma mina de referências. Doravante, nenhuma esfera da atividade humana é estranha aos pesquisadores. Tudo que contribuiu para a criação do homem e da mulher não deve ser estudado sem preconceitos nem tabus? Como lembrava Jean Bachelet, o que existe de mais especificamente humano do que a morte voluntária? Os suicídios de animais são mitos. Só o homem e a mulher são capazes de refletir sobre sua própria existência e tomar a decisão de prolongá-la ou de pôr fim a ela. A humanidade existe porque, até o momento, o homem e a mulher encontraram motivos suficientes para permanecerem vivos. Alguns deles, porém, decidiram que não valia mais a pena viver essa vida e preferiram partir por vontade própria, antes de serem tragados pela doença, pela velhice ou pela guerra. Há quem os chame de loucos. Catão, Sêneca, Montherlant, Bettelheim e muitos outros consideraram que a morte voluntária, gesto especificamente humano, era a prova suprema de liberdade, a prova de decidir eles mesmos se viviam ou morriam. Diante de sua escolha, devemos nos perguntar, como Raymond Aron, dar-se à morte é capitular diante da provação? Ou adquirir o controle supremo, o controle do homem e da mulher sobre a própria vida? É em 1600 que William Shakespeare formula, em seu Hamlet, com uma simplicidade terrível, a pergunta fundamental. Ser ou não ser? Eis a questão. Vou deixar aqui para vocês a referência da resenha que eu fiz de Hamlet, já aqui no meu canal. Aqui embaixo desse vídeo. O link. É essa pergunta que nos servirá de guia nesse livro, Uma História do Suicídio. Por que, em uma determinada época, alguns homens e mulheres escolheram não mais ser? Cada um e cada uma tinham suas razões, e é importante compreendê-las, pois essa atitude revela os valores fundamentais da sociedade. Ela afeta ao mesmo tempo o indivíduo e o grupo. Ninguém a exprimiu melhor do que o escritor franco-argelino Albert Camus. Só existe um problema filosófico realmente sério. É o suicídio. Concluir que a vida vale ou não apenas ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, vem depois. São jogos. Primeiro é preciso responder. O verme encontra-se no coração do ser humano. É lá que se deve procurá-lo. É preciso seguir e compreender esse jogo mortal que leva da lucidez diante da existência à fuga para longe da luz. Desde a mais remota antiguidade até os dias de hoje, homens e mulheres escolheram a morte. Essa opção nunca foi vista com indiferença. Aclamada em raras circunstâncias como um ato de heroísmo, ela foi, na maioria das vezes, objeto de reprovação social.
Isso porque o suicídio é considerado ao mesmo tempo uma ofensa a Deus, que nos deu a vida, e à sociedade, que provê o bem-estar de seus membros. Recusar o dom de Deus e também a companhia de nossos semelhantes no banquete da vida são duas faltas que os representantes religiosos, que administram as dádivas divinas, e os dirigentes políticos, que organizam o banquete social, não podem tolerar. Ser ou não ser? A questão não é essa, dizem eles. Se existimos, é porque devemos existir para glorificar a Deus e nos tornarmos úteis à sociedade. Aqueles que fogem são punidos com rigor, por um lado, no além, e, por outro, em seu cadáver. Essa postura predomina de forma absoluta e sem contestação na Europa até o fim da Idade Média. Ela começa a evoluir a partir do primeiro Renascimento, no final do século XV, com o surgimento, por intermédio da loucura e em tom de brincadeira, de uma primeira contestação, que se amplia com rapidez até fazer explodir o problema em plena luz do dia em 1600, provocar um debate cada vez mais áspero ao longo das crises da consciência europeia e se tornar um desafio aberto na época do Iluminismo. O próprio termo suicídio, que aparece pouco antes de 1700 e substitui a expressão, até então utilizada, morte de si mesmo, é um sinal dessa evolução. As resistências por parte das autoridades não desapareceram, é claro, mas pouco a pouco, entre os séculos XVI e XVIII, a pergunta passa a ser formulada em público, e alguns ousam reivindicar a liberdade de que cada pessoa possa responder a ela, o que força os poderes públicos a mudar sua atitude. É essa mudança crucial nas mentalidades ocidentais, a qual se deu pouquíssima atenção até o momento, que gostaríamos de examinar. Pessoal, esses foram fragmentos formidáveis do livro Uma História do Suicídio, do historiador francês Georges Menoir, em mais uma leitura literária aqui do meu canal. Se vocês gostaram de mais essa leitura, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem o vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Deixem também aqui embaixo desse vídeo o comentário de vocês para que nós possamos conversar. Quero dizer a vocês que embaixo desse vídeo também existe um botão chamado Seja Membro. Se você gosta do meu canal, se você gosta das aulas ao vivo, se você gosta das resenhas de livros, se você gosta das resenhas de filmes e se você gosta das leituras literárias, considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista do canal, colaborar financeiramente nas 4 faixas, em uma das 4 faixas de membros humanistas que existem, para você aqui me ajudar a dar continuidade a esse projeto de universidade aberta, de disseminação do belo, da arte e do conhecimento. É isso aí então, pessoal. Até a próxima leitura do meu canal, gente. Tchau, tchau!